Olá, muito boa noite a todos. Meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento de hoje, quinta-feira, dia 27 de outubro de 2016. Vamos dar uma olhadinha então como se comportaram aí os gráficos principais da nossa bolsa e lá dos Estados Unidos, os índices. Temos aí na tela então o gráfico diário do índice Bovespa. Hoje uma alta de 0,66. Tá? Seguimos num movimento de viés altista ainda, por mais que muita gente entenda que o mercado está sobrecomprado e está numa expectativa para um movimento corretivo, o viés ainda é altista, inclusive no curtíssimo prazo. Tá? Nós tivemos, né, uma marcação de topo aqui. O mercado não mostrou vontade de cair, ele até caiu aqui por 3 pregões seguidos, mas sempre com sombra inferior significativa, né? Ontem tocou aqui a média móvel de 9 com um candle de reversão, abrindo espaço para a retomada da alta, né? E de certa maneira é o que nós estamos tendo. Há a possibilidade, claro, do mercado romper esse topo aqui e ir embora. Eu não acho que vai ser isso que nós vamos ter a curto prazo. Eu aposto mais num cenário de correção, que nós já estamos tendo alguns pregões, uma correção lateral, que talvez possa vir depois de algum tempo de correção lateral, o mercado decidir por um movimento de corretivo mais agudo, né? Ou o rompimento dessa consolidação para cima, e daí a gente retomaria o movimento de alta. Mas por hora eu aposto mais na manutenção desse movimento mais lateralizado. Ok, se a gente for olhar bem, né, a gente pode dizer que desde aqui do dia 19 a gente tem um movimento corretivo lateral, com certo viés altista, porque o mercado chegou aí mais para cima, mas dá para dizer que o mercado está andando meio de lado, certo? Como a gente não tem um cenário de topo agudo, tá, e o mercado meio que anda de lado, para não sinalizar um movimento corretivo, o ideal não é buscar por candle feio perdendo mínima, um candle de reversão, por exemplo, e sim por um candle de força, um candle baixista realmente, que se descolhe desta consolidação para baixo. O problema é que o bom encaixe de sinal no posicionamento do gráfico em relação às médias é difícil, porque conforme o tempo vai passando, a média de 21 períodos vai subindo, por exemplo, e ela vai servindo de obstáculo imediato a um movimento. Tá? É por isso que o viés é altista. O movimento para baixo, para alguns pode parecer o movimento mais natural, mas é o mais difícil nesse momento. Tá? Para amanhã, o que esperar? Difícil dizer, no movimento mais lateral o mercado fica um pouco mais errático. Existem papéis hoje dando sinal razoavelmente forte de alta, e existem papéis dando sinais de baixa, né? Um movimento lateral, eu entendo, permite que ambos os cenários consigam se desenvolver, né? Dá mais espaço ao sinal do papel em si, certo? Um dos papéis com certeza que se destaca hoje é a Vale, né? A Vale fez um belo rally, né? E tinha como alvo o topo de 2015, esse alvo foi alcançado. Ela faz um candle preto fora da banda de Bollinger, um candle pequeno, totalmente fora da banda de Bollinger, e vem com alto volume, pico de volume que geralmente marca um topo. Aqui já era um sinal de possível reversão, mas não era um sinal forte, tanto que a gente não deu sinalização de trade com uma nota boa, né? Não teve pico de volume, a gente não está em cima numa zona de resistência. O índice de afastamento aqui já era alto, 37. Tá? O mercado não acionou. Subiu mais, alcançou o alvo, agora a gente tem o pico de volume. Índice de afastamento está em 47 com 88. Estava maior ontem, né? Hoje, como caiu, esse índice reduziu um pouquinho. E olha o volume financeiro. Olha a estrutura que foi atingida, totalmente fora da banda. Bom, se aqui era importante a gente buscar pela confirmação, com esse cenário aqui eu já acho que não é tão importante. Até porque, como o sinal me parece muito forte, é bem possível que o mercado abra em gap de baixa amanhã, como aqui,
tá? E dificulte então a execução de um trade. Então, o ideal seria a gente já se posicionar hoje. Esse é o tipo de cenário que vale a pena o risco de um stop, pessoal, tá? Para operar contra a tendência. Eu acho que aqui vale o risco. E é o tipo de cenário que vale a pena se posicionar no fechamento. Nos trades que eu passo na parte fechada do LS Analysis, lá na parte fechada do Farol, né, que vocês têm acesso, utilizem o link aqui embaixo, tá, na área de comentários do YouTube. Eu deixo as recomendações dentro do modelo que leva meu nome sempre para o dia seguinte. Né? Então, a venda vai se dar na perda dessa mínima, tem um limite aceitável aqui de venda, e é possível que o mercado pule esse limite e eu perca a operação. Né? Por mais que eu saiba que aqui, o ideal é já fazer a operação no próprio candle. Por que eu faço isso? De deixar sempre a recomendação para o dia seguinte? Para que o sujeito que nos acompanha nosso serviço, possa, na tranquilidade do horário fora de pregão, ler, estudar as recomendações, se preparar e operar isso só no dia seguinte. Então, se o sujeito não vai conseguir pegar essa venda, eu também não vou conseguir pegar. Certo? Então a Vale, por exemplo, é um papel que chama bastante atenção para uma operação na ponta vendedora, e que a Profarma é um papel que não é muito ligado ao índice, e acho isso positivo nesse momento, está gerando um sinal importante na ponta compradora. Itaúsa está gerando um sinal na ponta compradora. Então, para os dois lados aí a gente tem sinais interessantes. Vamos voltar aqui para o índice. Temos aqui o índice Bovespa. Tá? Então, o índice não grita venda, ele favorece a manutenção do movimento de alta, e para a gente entender que vai surgir um movimento de queda que possa talvez trazer o índice para os 62 mil pontos, é importante a gente ter um candle firme de queda, tá? Que dê a ideia de que essa consolidação, essa correção lateral está ficando para trás. Ok? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, óbvio. Mas qual é a importância disso? A gente está fechando um candle semanal amanhã. A gente está numa situação aqui que é muito fácil, com o movimento de alta na sexta, o candle ficar bem bonito. Não vou dizer bem bonito, mas bonito para alta. E havendo um movimento de queda na sexta-feira, o candle já não ficar muito bonito e abrir espaço para o movimento corretivo. Então vai ser bem importante ver como o mercado vai se comportar amanhã, no que tem a ver com a possibilidade de uma correção de curto prazo, pelo menos inicialmente de curto prazo. Tá? Mas o ponto, no meu entendimento, em relação a um gráfico mais longo é o seguinte, e eu venho dizendo isso e repetindo. O mercado rompeu essa região dos 62.000, 62.500 pontos, e isso sinaliza agora que o mercado, nesse ciclo de alta, busca o topo histórico. Ele pode corrigir, e eu acho ótimo, se corrigir, ótimo. Pullback, melhor ainda. Mas provavelmente retoma alta em busca da zona entre 70 e 74, entre 71 mil e 74 mil pontos. Tá? Então as correções devem ser vistas como oportunidade. Vamos primeiro olhar o mercado americano, depois a gente volta aqui para o nosso futuro. Gráfico do índice Dow Jones. Bateu na LTB de novo, corrigiu. Tá? Não significa muita coisa. O mercado pode cair, não acho que vai ter tanto impacto. Se o nosso mercado tiver fim de cair, bom, pode se utilizar de uma desculpa lá do mercado americano, mas o que eu estou querendo dizer é que, olhando o gráfico do índice Dow Jones, eu não vejo risco iminente de rompimento dessa zona de suporte, que realmente importaria para uma mudança importante de cenário. Quanto mais passa esse tempo e o mercado vai andando de lado, maiores são as chances do mercado romper essa LTB, e o rompimento dessa LTB para cima, no meu entender, teria impactos bem importantes nos mercados de bolsa mundo afora. Tá? No S&P, o fechamento foi um pouquinho mais feio. Tá? A gente já está próximo de suporte, mas também não vejo aqui ainda o rompimento, e é só o rompimento que realmente me preocuparia. Tá? Repare que a gente teve um rompimento e o mercado mostrou que esse rompimento foi falso, intraday, isso levou o mercado para baixo. No índice Dow Jones, a gente continua naquele retângulo importante, e esse aqui é um ponto decisivo para um cenário de alta que pode ser visto no intraday. Ok? Voltamos para o gráfico do índice Bovespa, vamos para o gráfico do futuro, o WINZ16, uma alta mais fraca. Reparem como foi o comportamento hoje.
O mercado ofereceu um trade fácil, no meu entendimento, de compra aqui pelo rompimento da linha d'água. A gente teve um bom rallyzinho. E no final do pregão, o mercado deu uma apanhada. Tá? A gente está dentro dessa zona de congestão, qualquer coisa pode acontecer, mas saindo dessa zona de suporte, o esperado seria que o mercado viesse buscar os 65.800, mas nada impede que o mercado corrija dentro dessa congestão um pouco antes disso. Tá? Em relação ao dólar, o dólar, eu mencionei ontem do dólar index, né? Ele estava com uma cara de topo. Hoje o dólar index fez um movimento um pouco atípico para o cenário que se encontrava, subiu forte. Isso ajudou o dólar a firmar um movimento de recuperação, mas esse movimento de recuperação não convida, no meu entendimento, a operações de swing trade na ponta compradora. É o cenário para ficar de fora assistindo esse movimento subir, para a gente talvez abrir operação na ponta vendedora quando essa zona de resistência aqui for testada por volta dos 3.200. Tem espaço para subir um pouquinho mais o dólar até alcançar a resistência nessa linha vermelha e na média móvel de 21 períodos em azul, que está aqui descendente. No intradiário, a gente iniciou o dia com uma operação de rompimento de linha d'água, ela não foi longe, e depois o mercado encerrou essa operação numa barra elefante que sinalizou alta para o restante do pregão. Tá? Mas já fechou hoje testando essa zona de resistência, provavelmente o dólar dá uma segurada aqui, rompendo essa zona, daí a faixa dos 13.200 é o próximo alvo mais provável. Dando uma olhadinha rápida aí no contrato de juro F19, ele segue numa movimentação altista, o D1F25, uma alta menos intensa, já alcança a média móvel de 21 períodos, já pode dar uma acomodada aí. Então, essa é a minha visão de curto prazo para esses índices. Índice Bovespa no movimento lateral. No curtíssimo prazo, ele está bem solto para ir para cima ou ir para baixo. Alguns papéis se encontram numa situação bem boa para compra, outros para venda. E eu acho que ambos os cenários podem fluir bem. Eu encerro essa primeira parte do farol aqui. Na parte 2 do farol, dentro do nosso site de análise, eu vou falar então sobre as ações e os principais enquadramentos para trade. Agradeço a audiência de vocês, bom descanso e até amanhã.